Olá, este aqui é um vídeo pra, de como plotar, na verdade, seus dados de espectroscopia de impedância eletroquímica. Então, quando a gente faz a análise de OER, a gente precisa extrair esses dados para plotar no ORIS. Então, o primeiro passo que iremos fazer é ir lá em nossos dados. Então, está aqui minha amostra, é a amostra T5. Então, vou aqui em espectroscopia de impedância eletroquímica e aqui vai estar nosso arquivo, né, arquivo do tipo NOx que a gente abre no Nova. Bem, a primeira coisa que eu irei fazer aqui é copiar, colar esse arquivo aqui na mesma pasta e mais uma vez. Então, faço duas cópias que a gente vai entender um pouquinho lá na frente. Bem, aqui eu posso minimizar, certo? E agora abrir o Nova. Então, abrindo o Nova, está aqui o Nova. Esperar abrir. Por enquanto vocês degustam o meu wallpaper, bem bacana, enquanto a nova abre. Ok, uma vez aberto o programa, a gente vai em Open Library, certo? A gente vem nesse maisinho aqui e vem em add data location. Bem, vou procurar aqui onde está minha pasta contendo os dados das minhas amostras. Então vamos lá. Uma pasta dentro de outra pasta dentro de outra pasta. Pronto, T5, achei. E vou lá na pasta onde eu fiz os vários, as várias cópias do arquivo NOx. Então é aqui, né? Aliás, é aqui em T5 e está aqui em espectroscopia de impedância eletroquímica. Então vou selecionar essa pasta. Selecionando esta pasta, ela vai estar aqui embaixo, ó, ex, né? E vai ter os três arquivos aqui, ó, né? Beleza. Então eu vou no primeiro, certo? Dou dois cliques e vai abrir isso aqui. Vou esperar um pouquinho. Bem, a gente salva aqueles três arquivos porque cada arquivo diferente, aliás, é o mesmo arquivo, mas para cada arquivo iremos fazer uma configuração, ou seja, iremos salvar de uma determinada maneira a qual eu consiga obter os dados de 0,3, 0,5 e 0,6 volts, né, aplicados nesses potenciais, para que assim eu possa gerar três TXTs, né, e não precisar de ficar reimportando o mesmo arquivo, tá? Então, basicamente é para isso. Então, aqui, a primeira coisa que iremos fazer é excluir os demais potenciais, porque queremos isolar apenas um potencial só para fazer essa análise de dados, tá? Então, bem, iremos excluir a partir do FRA, né, e iremos deixar até cell off. Então, vou clicar aqui com o primeiro botão do mouse, vou segurar o Ctrl e vou marcar cell on, certo? Aí o FRA, aqui e aqui. Beleza, vou excluir todos esses. Lembrando que deixa o AutoLab, né, o OCP, o Apply, né, e começa no Apply e termina no FRA. Então essa aqui é uma sequência de onde foi performado nossa OER nesse potencial. Então esses daqui que estão marcados a gente exclui. Então delete. Ok. A primeira coisa que iremos fazer depois de deletar é descer aqui na barra de rolagem e procurar o Analysis Impedância Fit and Simulation. A gente vai clicar e arrastar, solta aqui dentro do FRA. Então ele vem aqui para baixo, certo?
Bem, agora clicamos aqui e vamos editar o circuito. Então, para isso, a gente vai adicionar elemento, botão direito do mouse, né, vem e seleciona aqui resistência, ok. Aí agora a gente vai adicionar o elemento constante de fase, ou de fase constante. Aí a gente vai adicionar também, deixa eu ver, acho que é esse aqui, capacitância, eu acho. Deixa eu ver aqui. Capacitância. E agora os elementos de conexão, que é o parallel splitting e o parallel join. Beleza. Então, uma vez isso aqui, a gente faz o seguinte. Né? Tá aqui a resistência. Encaixamos esse aqui em cima, esse aqui embaixo. Ó, e agora a gente encaixa aqui, pronto. A gente pode selecionar isso aqui, né? É só fazer esse quadrado aqui e dar um Ctrl C, para a gente não ficar toda vez tendo que montar o mesmo circuito, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente dá um OK e agora a gente vai fazer um fitting. Ok, ele fez esse fitting. Agora a gente vem nesse primeiro gráfico, dá 2 cliques nele. Cadê? E agora a gente vai dar um zoom. Outro zoom. É só pegar o primeiro botão do mouse, selecionar a área que ele vai dando zoom. Bem, mais um zoom. Ok, nesse ponto aqui, ó. É aqui onde toca. Vou botar um pouquinho, né? Aqui é só com o botãozinho a bolinha do mouse, entendeu? Você vem colocando e tirando o zoom. Aí você dá um clique. Opa, para enxergar esse ponto, né? Então vem aqui, ó, nessa ferramenta para marcar o ponto. Ó, é o ponto 28. Agora que eu fiz o fit e sei qual é o ponto, né? 28, então eu quero que ele comece daqui. Por quê? Porque esses outros pontos aqui é considerado da indutância. Então, para a gente não é muito relevante para nosso OR. Então, já que sabemos que começa a partir do ponto 28, né, que é onde o nosso fit toca na curva, então iremos selecionar esses pontos. Então, como fazemos isso? Voltamos para cá, né, na setinha, aliás. Uma vez que a gente volta na setinha, vamos procurar. Vamos subir, subir, subir. Não, passei. Espera aí. Esse aqui, ó. Windower. Então a gente vai pegar o Windower, clicar, arrastar, joga dentro do fra. Opa, não foi para dentro do fra. Mas se vier para cá não tem problema. Vem aqui, ó, solta dentro do fra. Às vezes é um pouquinho difícil que ele fica meio escorregadio. Ó. Soltou, ele desce, tá? Então essa é a ideia. Então aqui, com o Windower, a gente vai selecionar em Source, a gente seleciona Index e Begin, sei lá. A gente seleciona 28, que foi o ponto onde tocou, certo? E o último ponto aqui, né, que eu esqueci de verificar, mas, bem, só vim aqui e clicar. Ó. O último ponto é o... Peraí, deixa eu dar o zoom. Ó, é 106, aliás, tá vendo? Esse é o último ponto. Ok, né? Então podemos voltar. E aqui, ó, 106. Dá um more. A gente vem em plots, né? E next. Dá um enable. E, ok. Então ele pegou esse gráfico aqui, tirou aquela parte, né, lá do começo da indutância e gerou um novo gráfico. Aí aqui, beleza. Está pronto para exportarmos. Então a gente vem aqui, ó, dá 2 cliques nele, né, está selecionado, vemos aqui. A gente vem em Show Data, aí vem aqui do ladinho, né, e a gente vai exportar. Exportamos aqui como TXT file. Então vou colocar aqui 0,3 volts, que lembra que a gente excluiu 0,5, 0,6 e afins. Beleza. Aí a gente vai fazer isso e vai salvar. Beleza.
E a segunda parte é que a gente vai salvar esse primeiro gráfico, que é o não editado, certo? Que esse aqui a gente tirou esse aqui a gente tirou os pontos, né? E esse aqui é o gráfico completo junto com o fitting. Então damos dois cliques nele, vamos salvar para a gente poder fazer nossas análises lá no ZView, tá? Então a gente vai salvar no formato ZView. Então aqui onde tem File Format, né, a gente vai vir em ZView. É bem parecido com a forma de salvar lá no outro, vem na caixinha, entendeu? Exporta. E aqui eu vou salvar como 0,3 volts ZView. Pronto. Salvou, beleza, né? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa para o de 0,5. Então vou fazer mais uma vez, mas eu não vou fazer o de 0,7, né? Só para o vídeo ficar um pouco mais curto. Então, ó, lembra lá, né? Aqui é a nossa aba onde nós mexemos, o 0,3, tá? Então voltamos para a nossa library, né? Biblioteca, e lembra que a gente tinha feito três, né? Três cópias. Aliás, duas cópias, né? Um é o original e esses dois é cópias. Então, dessa vez eu vou clicar aqui, ó, porque eu não quero correr o risco de modificar e acabar perdendo o arquivo, ou por algum motivo dar alguma coisa errada. Então eu abro a segunda opção para fazer o 0,5, né? E, por exemplo, se eu quisesse fazer o 0,7, só vou botar aqui enquanto ele abre, eu clicava aqui e excluía todos o 03, 05 e fazia o mesmo processo, né? Então, lembrando aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer para 05. Então, o que é que eu tenho que fazer? Excluir aqui até o FRA, certo? E daí, ó, segurando o Ctrl, eu ainda vou excluir o 06, ó, 06, wait e o FRA. Dou um delete. Ficou para mim agora só o do 05. Tá? Esse aqui é o conjunto de dados do 05. Então, fazer a mesma coisa, né? Então não tem muito mistério. Vamos lá, aqui no Fit. Clique e arrasta. Solta dentro do FRA, ele desceu. Tá? Vamos aqui, clica aqui embaixo. Seleciona o circuito, dá um edit. E aqui dentro, ó, vou dar um clique e vou dar um Ctrl V, porque lembra que a gente copiou o circuito. Então a gente só fez colar aqui dentro. Então não dá nenhum erro, dá um OK. Pronto, agilizou o processo já, né? E mais uma vez, damos dois cliques no primeiro, né? Damos o zoom para saber onde é que o gráfico está tocando. E, olá lá. Lembra que essa parte aqui de cima é indutância, né? Então estamos interessados aqui embaixo. Ó. Então, como tá mais, não está tocando no ponto, mas está mais próximo desse ponto, então eu vou considerar ele. Então vamos lá. Ponto 35, né? Mais uma vez, lembre-se que tem 106 pontos, tá? Então agora eu vou puxar o Windows, jogar aqui no FRA. Ó, ponto 30, opa, source, index, ponto 35 a 106. Então, more. Com o tempo isso aqui vai ficando um pouco mais rápido, né? Então, eu expliquei no primeiro e agora eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, tá? Então, dois cliques. Vem aqui. Salva. Isso, é a ASCII que tá certo. Aqui, ó, 0,5 volts. Ok. Agora a gente salva o primeiro. Também como um formato do ZView. Se tiver difícil, dá uma pausa, rever o vídeo que vai dar certo. Certo? Vou dizer view. Ok. Vou fazer o 07 aqui um pouco mais rápido, tá? Vocês já viram como é que faz? Então, só aguarda aí pra gente fazer o plot no Word. Quem quiser, adianta o vídeo também.
Ok. Então tá aqui. Vamos excluir do 07. Ó, vou selecionando. Aliás, 03, né? Excluir o fry, vai ficar só 06, o 8 e fry. Ok. Excluir. Beleza. Não fique. Clica aqui em Circuit. Cola o circuito, dá um OK. Vai fazer a simulação aqui. Esse aí não ficou tão bom não. Ok. Viemos aqui. Tá o zoom. Ok. Enxerga qual é o ponto aqui. Ponto 27. Beleza. Voltamos na setinha. Procuramos o Windower. Pronto. Eu não lembro qual é o ponto. Acabei de ver. Ai, Jesus. É 27, né? Ou eu tô ficando maluco? É o 27. Ok. Seleciona o index 27, 106. Acontece, gente, acontece. Aperta aqui, né? Para fazer o gráfico Next. Dá dois cliques nesse último. Vem aqui na caixinha. Aqui, salva. Como 06 volts. E no primeiro, salva como ZView. ZView. Ok, então aqui a gente pode fechar, ele vai perguntar se quer salvar, a gente pode salvar porque, ó, vê que eles têm uma estrelinha aqui, ó, antes não tinha, né? Então essa estrelinha representa que este arquivo foi modificado. Geralmente os sistemas aí contendo Windows e esses outros aplicativos, geralmente eles mostram que o arquivo foi modificado pela estrelinha, tá? Então aqui eu vou salvar, caso eu queira abrir de novo, aquele arquivo Nox, ele já vai estar dessa forma aqui que eu salvei. Então, por isso que eu fiz três arquivos, né? Tinha um original, copiei mais dois e fiquei com três. Né? Então, fiz logo essa modificação, então vou dar um yes. Certo. Ok, agora eu vou abrir o Origin e vou importar aqueles arquivos lá que eu salvei em TXT. Vai demorar um pouquinho com o computador aqui, né? Vou vir da manivela. Tá. Ok, abriu. Eu vou vir em File, Import, Multiplask. Dependendo da versão do seu Origin, parece que não tem essa opção, mas aí você vê aí. Aí já não é comigo. Então, 03. Aliás, não. Esquece esse aqui, não é esse conjunto de dados. Import, Multiplask. Vou lá na pasta onde eu salvei, que na verdade não é aqui. Eletroquímica. Esse aqui foi para a amostra de T5, né? Então, eis. Então tá aqui, ó. 03, 05, 06. Vou importar todos. 1, 2, 3. Pronto. 05, 03, 05, 06. Bom, ok. Hum, é isso mesmo, eu acho. E aqui eu boto replace new exist data.
É isso mesmo. Então, ok. Vamos lá. Ele vai abrir 3 TXT, certo? Ok. Aqui eu tenho 3 worktable, acho que é o nome. Deixa eu ver. Workbook. Tá, então eu vou criar mais 2 workbooks. 2. Aí eu venho aqui do lado, ó, tem 03, 05, 06. Então, um vai ser Nyquist, e o outro vai ser de Baudet. Então, deixa eu só ver aqui que eu não me recordo, foi um tempinho que eu plotei, como é que fica os dados, né, quem é quem aqui. Daqui vocês já vão ter uma ideia de como é feito o plot. Então, já estamos quase acabando, né, só vai ficar faltando finalizar essa partezinha aqui. Tem um que é Z' por Z2'. Ó, então vamos lá. Ok. É o de Nyquist. E frequência. Frequência menos fase. Pronto, frequência menos fase é o de Baudet, tá? Então, vou fechar aqui, né? Que isso aqui foi só uma colazinha rápida. Ninguém precisa ver. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, mas depois eu diminuo, né? Pra gente voltar para lá. Então, aqui eu vou criar, né, mais 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Primeira coisa que eu vou fazer, vou selecionar a coluna A, aliás, a coluna A, C e E. Vou transformar elas, tá vendo como ela tá B de Y, C de Y, D de Y? Eu vou colocar elas em função de X. X, basta clicar aqui. Então, vou colocar aqui Z linha, opa, Z linha, menos Z duas linhas. Z, Z linha, menos Z duas linhas. Z linha, opa, Z linha, menos Z duas linhas. Então, em comentário, né, só para a gente não se perder, aqui é 03, 03, 05, 05, 06, 06. Isso aqui não vai influenciar em nada, é só para a gente não se perder e a gente colar os dados certinho. Tá? Então, a gente vai botar lá nos TXTs antigos, antigos não, aliás, nos TXTs que a gente salvou, né, que a gente exportou, e vamos transferir esses dados para cá. Então, vem aqui, ó, 03, né, então eu vou procurar aqui Z' e Z duas linhas. Né? Então, o Z' é esse aqui é o Z, esse aqui é o Z', não confundam, tá? São bem semelhantes, mas esse aqui é o Z', tá? Então, dou um Ctrl. Aliás, tá aqui, o Z' e o Z duas linhas. Posso selecionar essas duas colunas de uma vez, dá um Ctrl C e vem em dá um Ctrl V. Pronto, só isso. Agora a gente vem no de 05. Ó, Z' e o menos Z duas linhas, dá um Ctrl C, vem em Nyquist, dá um Ctrl V. 06 agora, para finalizar. Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Acabou. Bonito. Agora a gente vem aqui e dá um plot. Acho que é aqui, ó. É. Pronto. Aí, bonito. Bonito. Entendeu? Aí é com vocês para ajustar o gráfico. Questão de boniteza.
Tá entendendo? Eu geralmente iria colocar mais ou menos aqui uns 100, 100, eu acho. Só ajustar a escala rapidinho. Menos 1 a 100. E aqui eu vou botar de menos 1. Deixa eu ver. Até 200, acho que tá bom. Olha lá, bonito. Tá bom. E aqui aumentar o valor a cada, sei lá, 20. Pronto. E aqui vai aumentar o valor, deixa eu ver. Tá indo até 100, eu vou colocar 10 em 10, né? Pronto. Olha lá, bonito, né? Então aqui, se eu não me engano, a unidade é ohms. Então a gente coloca um W maiúsculo, vem aqui, né? Seleciona o W e aperta Ctrl G. Ó. Pronto. Se eu não me engano é isso mesmo. Ctrl A, né? Para selecionar tudo, dá um Ctrl B. Então aqui a gente faz a mesma coisa. Seleciona aqui, ó. Dá um Ctrl G. Dá um Ctrl A agora e dá um Ctrl B. Acabou. Aí aqui, se vocês quiserem, vocês fazem a firula para deixar o gráfico bonitinho. Muda aí a forma que vocês quiserem, tá bom? E por fim, aliás, deixa eu fechar isso aí, essa parte aqui. A gente vai fazer o de Bode, né? Então, como que é o gráfico de Bode? Então, semelhantemente, a gente vai fazer mais 4 colunas. Vai selecionar uma A, C e E. Vai colocar em função de X, as demais em função de Y. Então, aqui a gente vai colocar 0,3, 0,3, 0,5, 0,5, 0,7, 0,7. Unidades, né? Frequência, né? Frequência. Frequência. Aumentar um pouquinho a largura das colunas. Isso assim tá bom. Frequência é dada em Hz. E menos fase, que é dada em graus. Então eu vou só copiar essas duas partes aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Facilite seu trabalho. Então, vamos lá. Frequência e fase. Beleza. Então a gente vem em Bode. Aqui, ó, frequência e fase. Ó, frequência e fase. E por fim aqui, frequência e fase. Opa, Bode. Beleza. A gente clica aqui para selecionar tudo. E vem. Acho que é aqui também. É. Tá vendo que ficou meio estranho? Né? Diferente dos gráficos de Bode que a gente vê. Por quê? Porque aqui está na escala linear. Então damos 2 cliques. E colocamos na escala logaritmo. Log 10. Vamos botar para ver como é que fica. Então aqui a gente vai colocar de 0,01, tá vendo? Que tá meio junto demais. Mas a gente coloca aqui, ó, 0,01 até pelo menos 1000, né? 1000. Pronto, ficou bacaninha agora, né? Então, como geralmente os artigos eles não trazem assim, eles trazem em 10 a menos 3, 10 a 3, 10 a menos 2. Então, a gente pode trocar isso aqui para colocar
pro científico, né? Então a gente faz. Deixa eu só lembrar aqui como que é. Não. Acho que é aqui. É. Tickets labels. Numeric. Não, também não é aqui não. Enfim, depois, se eu lembrar, eu falo. É, esse aqui vou ficar devendo. Dar um Ctrl B aqui, né, para ficar melhor de ver. Ó, Ctrl B. Aqui a gente não precisou mudar porque a gente já colocou lá nas unidades, né? Então, é basicamente isso aqui, né? A gente vê duas constantes de tempo aqui, uma aqui e outra aqui. Então, tá. O gráfico tá filé. Deixa eu só ver aqui mais uma vez se não tem como mudar. Quer dizer, tem como tem, só não tô lembrando onde é que é. Pera aí. É aqui, ó, onde tem display, tá em decimal, você coloca Scientific. Pronto, aplica. Show de bola. E daí vocês enfeitam aí do jeito que vocês querem. Tá, lembre-se de colocar qual amostra que é isso aqui, né? A minha amostra é, deixa eu ver, T5, né? T5. Então, Ctrl A, Ctrl B, pronto. Aqui eu gosto de vir aqui, ó, dar um properties e tirar esse negócio preto aí. Pronto. Aqui a gente colocar outros, outros, outros. Pronto, o resto é com vocês. Beleza, valeu? Então esse aqui é o gráfico de Bode, né? E este outro aqui é o gráfico de Nyquist, certo? É isso.